Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa terceira aula de matemática juntos. Nessa aula vamos falar de um assunto muito interessante que você começou a aprender no ano passado, no quarto ano. Esta é uma aula que você deve prestar muita atenção e parar o vídeo sempre que você não entender alguma coisa que eu falar, voltar e ouvir de novo até que você entenda. Combinado? Então, nessa aula vamos falar da divisão. Vamos fazer juntos uma divisão. Vamos descobrir como chamam as partes da divisão ou os termos. Eu vou ensinar para você uma forma diferente de realizar uma divisão. Vamos fazer duas situações problema juntos e em uma das situações problema vamos descobrir qual é a operação inversa da divisão. Você, na verdade, já sabe qual é. É aquela operação que nós utilizamos dentro da divisão. Dentro da divisão, nós precisamos realizar essa operação para descobrir quantas vezes eu posso dividir o dividendo pelo divisor. Bom, vamos começar falando da divisão. Primeiro, eu preciso perguntar para você, o que é dividir? Se você tivesse que me explicar o que significa a palavra divisão, o que você me diria? Bom, dividir é separar, cortar uma certa quantidade de um certo objeto em partes, grupos iguais. Então, por exemplo, eu posso pegar um conjunto, um grupo de 12 camisetas e dizer para você, eu quero que você divida essas 12 camisetas em 3 gavetas. Mas é muito importante que você não se esqueça que dividir é sempre dividir algo em partes iguais. Não tem como dividir sem ser em partes iguais. Então, voltando no exemplo que eu acabei de te dar, eu posso dividir 12 camisetas em 3 gavetas. E aí eu te pergunto, quantas camisetas vão ter em cada gaveta? É o que nós vamos descobrir agora fazendo essa divisão. Bom, eu tenho o meu problema, 12 camisetas. Se você contar, você vai ver aqui 12 camisetas. E eu preciso dividir essas 12 camisetas em 3 gavetas. Essa é uma divisão que é possível você descobrir o resultado somente olhando o desenho. Mas imagine que, ao invés de 12 camisetas, nós tivéssemos 200 camisetas e precisássemos organizar essas 200 camisetas em 20 gavetas. Você iria desenhar as 200 camisetas e as 20 gavetas? Bom, você poderia fazer isso, mas isso ia te dar muito trabalho. É por isso que na escola nós aprendemos a dividir usando o método da divisão, usando o algoritmo da divisão, que é um conjunto de passos, um conjunto de regrinhas que você precisa aprender para conseguir resolver qualquer divisão. Vamos então dividir 12 por 3 para a gente descobrir quantas camisetas vão ficar em cada gaveta? Então, vamos lá. Então, eu preciso separar 12. O número que eu tenho, a quantidade de objetos que eu tenho, é o meu dividendo. Ele fica sempre aqui, na parte de fora da chave. Eu também tenho o divisor, que é a quantidade de vezes que eu quero dividir o meu dividendo. Ele sempre vai ficar dentro da chave. E a resposta da minha divisão, ou o quociente, é o número que vai aparecer aqui embaixo. E aí eu quero que você saiba que para realizar uma divisão, você sempre começa dividindo o algarismo que vale mais. O que é o algarismo que vale mais? Vamos olhar para o número 12. Eu preciso que você lembre que o número 12 ele tem 2 algarismos. O 2, que está na unidade, e o 1, que está na dezena.
Quem vale mais? Quem é maior? Quem está na maior ordem? O 1, que é dezena, ou o 2, que é unidade? E aí, depois que você responder essa pergunta, você pode começar essa divisão. Nós já podemos perceber que uma dezena vale mais, é maior do que 2 unidades. Então, nós começamos a divisão pelas dezenas. E aí, eu tenho uma dezena. Eu preciso agora olhar para o número 1. O número 1, ele vale mais. Só que agora pense comigo, eu consigo dividir 1 para 3? Eu consigo separar um objeto em 3 grupos? Não. Então, você não consegue realizar a divisão sempre que o dividendo tiver um número menor que o divisor. Se o dividendo, que é onde está o 1, tiver um número igual ou maior que o divisor, que é onde está o 3, aí sim você pode dividir. Então o número 1 sozinho não pode ser dividido por 3. O que vai acontecer? O número 1, ele vai precisar da ajuda do número que está ao lado dele. Quem está ao lado do 1? O 2. Então, eu vou precisar da ajuda do 2 para deixar o 1 mais forte. Aí, o 1 junto com o 2 forma o 12. Agora sim, agora que o 1 está maior, que agora que o 1 é 12, eu consigo dividir 12 por 3, porque o 12 é maior ou igual ao 3. Então, agora que eu consigo dividir 12 por 3, eu preciso pensar na tabuada do 3. Por que eu preciso pensar na tabuada do 3? Porque o 3 é o divisor dessa divisão. Se você estivesse dividindo por 7, você teria que pensar na tabuada do 7. Se você estivesse dividindo por 215, você teria que pensar na tabuada do 215. Então, para realizar uma divisão, eu sempre vou pensar se o meu dividendo está como resultado na tabuada do meu divisor. Então, neste caso, no nosso caso, o nosso dividendo é o 12. Então, eu preciso tentar encontrar o 12 como resultado de uma das linhas da tabuada do 3. E aí, caso eu não encontre o 12 como resultado, eu preciso escolher o resultado mais próximo do 12, só que menor. Vamos olhar a tabuada do 3. 3 vezes 1 tem como resultado 3. Eu não quero 3, eu quero 12. 3 vezes 2 tem como resultado 6. Eu não quero 6, eu quero 12. 3 vezes 3 tem como resultado 9. Eu não quero 9, eu quero 12. Agora sim, 3 vezes 4 tem como resultado o 12. Então eu já descobri qual linha eu vou usar. E aí, o que dessa linha eu preciso para resolver a divisão? Vamos ver juntos. Então, agora que eu achei a linha onde está o meu dividendo, perceba que o meu dividendo 12 está aqui como resultado dessa linha. Então, é essa linha que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer agora? Preste muita atenção agora. De onde saiu esse 4? Este 4 é o número que está sendo multiplicado o divisor, que no meu caso é o 3. Então, alguns professores até dizem para você colocar o sinal da multiplicação aqui, para você não esquecer disso. Este 4 é o número que está multiplicando 3. Então, é por isso que ele vai ali. Ele é o resultado, ele vai ser o quociente da nossa divisão. Então, esse número que multiplica o divisor, ele vai ficar embaixo da chave. Continuando a nossa divisão, agora, o resultado dessa multiplicação de 3 vezes 4, ele vai precisar estar embaixo do dividendo. Então, vamos lembrar onde é o dividendo? O dividendo está aqui. Então, o resultado
dessa multiplicação, ele precisa vir aqui embaixo. Por que eu faço isso? Por que ele precisa estar ali embaixo? Para mostrar que eu fiz a divisão. Quando você subtrai, você está dizendo que aquela divisão está feita. E você está tirando aquele número porque ele já foi usado. Então, por que aqui eu estou subtraindo 12? Porque eu já fiz 12 dividido por 3 e deu 4. Então, como eu já dividi o 12, eu vou subtrair ele. Então, 12 menos 12 vai ficar, como resultado, 0. O que é esse 0? Bom, esse 0 é o resto da divisão. Então, este 0, ele mostra para mim que a divisão terminou. Qual é a resposta? Qual é o quociente da minha divisão? 4. Então, se eu tenho 12 camisetas e eu preciso colocá-las em 3 gavetas, quantas camisetas vão ficar em cada gaveta? A resposta do nosso problema, então, é que vão ter 4 camisetas em cada gaveta. Muito bem. Respondemos o nosso problema. Agora que a gente já resolveu juntos uma divisão, eu quero mostrar para você o nome das partes da divisão. Bom, as partes da divisão são estas. Então, o número que fica dentro da chave, ele é chamado de divisor. O número que fica fora da chave, que vai ser dividido, é o dividendo. O resultado da divisão é o quociente. E o resto, aquilo que sobrou da divisão, ele sempre vai ficar após todas as subtrações que você fez aqui. Todas as divisões que você fez do dividendo pelo divisor. Ok? Você conseguiu gravar aí? Você conseguiu prestar atenção no nome dos termos da divisão? Nós vamos falar esses termos mais vezes juntos para que você não esqueça. Combinado? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para você uma outra maneira de realizar a mesma divisão. Então nós vamos voltar para a nossa divisão 12 por 3. Como eu já falei para você quando nós resolvemos juntos a primeira divisão, nós sempre temos que começar olhando para a ordem que vale mais. Nesse caso, que nós temos unidade e dezena, uma dezena sempre vale mais do que uma unidade. Então, nós sempre temos que começar olhando para o algarismo que vale mais. Nesse caso, quem vale mais é a dezena. Nós vamos começar a divisão pela dezena. Olhando para a dezena, agora uma outra forma de fazer essa conta, preste atenção, nós sabemos que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Então vamos transformar uma dezena em 10, só para a gente pensar na divisão? Então a gente pode tentar, transformando uma dezena em 10 unidades, nós podemos tentar dividir 10 unidades em 3 partes. Ou seja, eu vou procurar na tabuada do 3. Por que na tabuada do 3? Porque ele é meu número que está dentro da chave, ele é meu divisor. Então eu procuro na tabuada do 3 se existe uma dezena, ou 10 unidades. Olhando na tabuada do 3, eu percebo que não existe o 10 como resultado. Não existe uma dezena como resultado na tabuada do 3. Então, nós precisamos escolher a linha de resultado que está mais próximo e é menor do que o 10. Olhando para a tabuada do 3, nós vamos ver que onde tem a linha de resultados menor do que o 10 e mais pertinho dele é esta aqui, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Bom, dividimos 10 por 3, precisamos colocar o número que multiplica o divisor aqui no quociente. Fazendo isso, nós temos que entender que nós estamos dividindo 10 unidades. Então, aqui no quociente, nós vamos ter também 3 unidades. Se eu estou dividindo 10 unidades, o resultado vai ser em unidades.
10 dividido por 3 vai dar 3. Então, o número que multiplica o divisor vai estar embaixo da chave no quociente, que é esse número aqui. Beleza? Muito bem, agora o resultado, ou seja, eu tentei dividir 10 por 3, mas eu só consegui dividir 9. Então, eu preciso mostrar aqui que eu só consegui dividir 9 unidades, 9 partes. Então, eu vou tirar do 10 essas 9 partes, que na verdade, eu estou falando 10 porque a gente só está olhando para a dezena por enquanto, por isso que eu estou falando 10. Mas agora, para subtrair, já que eu tenho 9 unidades, eu vou subtrair também das unidades. Então, eu vou fazer agora 12 menos 9. Então, realizando a subtração, não tem como eu dividir 2 por 9. Eu vou ter que emprestar do 1, aqui fica 0. E aqui fica 1, 12 menos 9, 3. Sobrou 3. Agora, vamos continuar a nossa conta. Eu quero que você perceba que 12 unidades menos 9 unidades é igual a 3. Foi o que nós acabamos de fazer. Só que restaram 3 unidades. Se o resto for igual ou maior que o divisor, você pode continuar a conta. Nesse caso, o resto é igual ao divisor. E aí, eu posso dividir esses 3 que restaram por 3. E aí, quanto vai dar 3 dividido por 3? Basta olhar na tabuada do 3 e eu vou perceber que 3 dividido por 3, olhando a tabuada do 3, vai dar 1. Esse 1 vai ter que vir aqui no nosso quociente. Então, como a gente ainda está dividindo unidades, são 3 unidades dividido por 3, o resultado também vai ser uma unidade. O número que multiplica o divisor também vai embaixo da chave, respeitando a ordem do número, ou seja, unidade embaixo de unidade. Então, 3 vezes 1, porque esse 1 está aqui, esse 1 veio daqui, que é o número que multiplicou 3, o nosso divisor. E aí, se eu conseguir dividir 3 unidades por 3, eu preciso mostrar que eu consegui dividir. Então, como que eu mostro? Eu subtraio do 3, 3, porque eu consegui dividir essas 3 partes por 3. Então, 3 menos 0 é 0. Agora sim, quando o resto for 0, sua divisão não tem mais unidades para dividir. E aí eu posso dizer que o quociente dessa divisão de 12 por 3 é 4. Aqui eu fiz a soma de 3 mais 1 para descobrir que é 4. E aí, você conseguiu entender esse outro jeito que eu fiz a conta? Se você ainda não entendeu, não fique preocupado, porque nós vamos falar mais vezes esse ano sobre a divisão. E é muito importante que você, neste momento, faça a divisão usando o método que você mais se sente seguro, que você sabe que você consegue fazer e o seu resultado vai ser o certo. Beleza? Vamos continuar a nossa aula. Para a gente continuar agora, nós vamos fazer 2 situações problema. A primeira situação problema é esta que está aparecendo aí. Observe o problema do Nicolas. Nicolas quer comprar a bicicleta baixa em 6 parcelas. Qual deverá ser o valor de cada parcela? Bom, ele precisa comprar uma bicicleta, só que o Nicolas não tem os R$ 2.100 da bicicleta para pagar à vista, para pagar na hora que ele comprar. Então, nesses casos, os comerciantes oferecem a opção de parcelar a compra. O que significa parcelar? Dividir a compra em parcelas mensais. A cada mês você paga um pedacinho da sua bicicleta. Esse comerciante, ele deixa você pagar em até 10 vezes, mas o Nicolas decidiu que ele quer pagar em 6 parcelas. E aí eu pergunto para você, qual deve ser o valor de cada parcela? Então, pensa comigo, que conta nós vamos precisar fazer aqui? Você tem um valor que vai ser comprado em 6 parcelas. Olha o que eu estou fazendo com o valor, então. O que eu estou fazendo com o valor quando eu pago ele em 6 partes, em 6 parcelas? Separar algo em partes é a mesma coisa que dividir. Então, eu quero dividir esses 2.100 em 6
parcelas, em 6 partes. Em quanto eu vou pagar em cada parcela? É isso que nós queremos saber e é isso que nós vamos descobrir agora. Então, para descobrir quanto você vai pagar em uma compra parcelada, para descobrir o valor de cada parcela, você realiza uma divisão. Você divide o valor do produto pela quantidade de parcelas que você quer pagar. Então, 2.100 dividido em 6 parcelas. Olha que interessante o número 2.100. Ele tem unidade de milhar, ele tem centena, ele tem dezena e ele tem unidade. Na divisão, como eu já expliquei para você na primeira divisão que nós fizemos juntos, sempre começamos dividindo o algarismo que vale mais, que está na maior ordem. Então, precisamos deixar o 2 maior. Como que eu deixo o 2 maior? Observa o número que está ao lado dele. Deixamos o 2 maior juntando ele com o 1 que está ao lado dele, formando então o 21. Agora eu preciso pensar se o 21 está na tabuada de quem? Quem é o meu divisor? É o 6? Então eu preciso pensar se o 21 está na tabuada do 6. Olhe para a tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Você está percebendo que não existe o 21 como resultado de nenhuma das linhas da tabuada do 6. Então, se o 21 não está como resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o resultado menor e mais perto. E por que a gente faz isso? Por que a gente escolhe o menor e o mais perto? Porque fazendo isso, a gente está dividindo o máximo possível que a gente consegue dividir o 21. Então, olha só, quem que é o menor e mais perto do 21 na tabuada do 6? É o 18. Então, o que significa isso? Significa que eu tentei dividir o 21 por 6, mas do 21 eu só consegui dividir 18 na tabuada do 6. Eu só consegui separar 18 unidades em 6 partes, em 6 grupos. Beleza? Porque as outras 3 que sobraram não conseguiram ficar uma em cada grupo. Por isso que não dá para dividir 21 por 6. Porque para dividir tem que ser sempre uma divisão em partes iguais. A única forma de dividir o 21 em partes iguais é dividindo só 18 dele e sobrando esses 3 que eu acabei de falar. Então vamos lá, a gente sabe que a gente conseguiu dividir só 18 partes do 21 por 6, e aí eu sei que o resultado dessa divisão foi 3. Ou seja, 18 unidades dividido em 6 partes, cada parte vão ter 3 unidades. Por isso que tem esse 3 aqui embaixo do divisor, embaixo da chave, e esse 3 é o número que eu multiplico os Cs, ok? E aí eu não posso esquecer que eu preciso subtrair o resultado da multiplicação do dividendo. Por quê? Eu preciso mostrar que eu tentei dividir o 21 por 6 e eu só consegui dividir 18. E aí sobrou quanto? Vamos fazer essa subtração? Não tem como subtrair 1 de 8, então eu empresto 1 do 2, fico com 1 aqui, 11 menos 8 vai dar 3, 1 menos 1, 0. Então, olha só o que quis dizer. Eu tentei dividir 21 por 6, mas não deu, só deu para dividir 18. 18 por 6, o resultado foi 3, e aí ainda sobrou 3 para ser dividido. Vamos ver o que vai acontecer agora? Bom, sobrou 3, e aí o que eu faço? Esse 3 ele não pode ser dividido sozinho, porque ele não é igual ou maior que o divisor. O 3 é menor que o 6, então eu não posso dividir ele. Então o 3 ele precisa ficar mais forte, ele precisa ficar maior, ele precisa de ajuda de alguém que deixe ele maior. Tem alguém aí que eu posso usar para deixar o 3 maior? Observa que a gente por enquanto conseguiu dividir só a unidade de milhar e a centena. A gente não dividiu ainda a dezena e a unidade. Então eu posso utilizar a ordem que está do lado do 3, que é a dezena, para ajudar ele a ficar mais forte. Então, descendo essa dezena, descendo esse 0,
E eu vou ter 30, que aí deixou o 3 mais forte. 3 do lado do 0, 30. Então, o 3 recebeu a ajuda do 0 e se tornou 30. Mais uma vez, eu preciso ver se o 30 está na tabuada do 6. Será que eu consigo dividir 30 unidades por 6 e vai ter a mesma quantidade em cada um dos 6 grupos? Olhando lá na tabuada do 6, eu percebo que sim, eu consigo dividir 30 por 6 e o resultado vai ser 5. Perceba que o resultado é sempre o número que multiplica o divisor na tabuada. O quociente, o resultado, vai ser sempre o número que multiplica o divisor na tabuada. Quem é o divisor nesse caso? É o 6. Então vai ser o número que multiplica o 6. O quociente, o número que vai no quociente é sempre o número que multiplica o divisor lá na tabuada. Então eu vou colocar o 5 aqui do lado, beleza? Nesse tipo de divisão eu posso colocar o 5 ao lado do número que já estava no quociente, beleza? Então aí eu consegui dividir 30 por 6, deu 5, e aí eu consegui dividir todo 30? Consegui, então eu preciso marcar aqui para mim. 6 vezes 5, 30, então eu escrevo ele aqui para tirar ele do 30, para mostrar que, olha, eu tentei multiplicar o 30 e eu consegui multiplicar todo o 30. E aí, 30 menos 30 é 0. E com isso, terminamos a nossa divisão? Será que porque deu 0 aqui embaixo, terminou a divisão? Vamos pensar. Então, perceba que a gente tem o resto 0. A conta acabou? Ainda não, porque olha só, a gente ainda tem o 0 unidade para ser dividido. Só que pensa comigo, eu consigo dividir o 0? Não. Então, sempre que a minha conta tiver um 0, que ele não vai ser usado para nada, é só eu abaixar esse 0, escrevê-lo aqui embaixo e também escrevê-lo no quociente. Isso é muito importante. Então, observe com atenção o que está escrito aqui. Sempre que sobrar um 0 no dividendo e ele não for usado para nada, ele deve ser registrado no quociente. Ah, professor, mas anteriormente eu tinha abaixado o 0 da dezena e eu não coloquei esse 0 da dezena aqui. Por que você não colocou? Porque esse 0 foi usado. Ele foi usado para deixar o 30 o 3 mais forte virar 30. Beleza? Ah, então por que esse 0 da unidade veio aqui para o quociente? Porque eu não usei ele para deixar nenhum número maior, então esse 0 não serviu para nada. Então, por isso que quando eu abaixar um 0 e ele não servir para nada, ele tem que ir para o quociente também. Bom, então 2.100 dividido por 6 vai dar que resultado? Qual é o quociente de 2.100 dividido por 6? É 350. Então a resposta do nosso problema, o que vai acontecer com o Nicolas? O Nicolas vai pagar R$ 350 em cada parcela. Professor, eu fiz a divisão, mas eu acho que eu errei. Então, o que você pode fazer? Você pode provar se você acertou. Como que eu provo? Bom, o Nicolas não vai pagar em R$ 350 por parcela e não vão ser 6 parcelas? Ué, então vamos fazer 350 vezes 6 para a gente descobrir se vai dar o valor da bicicleta. Vamos lá? 6 vezes 0, tudo que eu multiplico por 0, dá 0. 6 vezes 5 é 30. Fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 3, 21. Então eu tenho aqui que, sim, a minha divisão está certa, porque R$ 350 vezes 6 parcelas vai dar o valor da bicicleta, que é R$ 2.100. Resolvida essa situação, problema, conseguiu entender que eu fiz uma divisão porque eu tinha um valor que ia ser pago em partes, é por isso que eu usei a divisão? Conseguiu entender isso? Qualquer dúvida que você tiver, você sabe que você pode pedir a minha ajuda, mas antes, a aula ainda não acabou. Vamos fazer mais uma situação problema juntos? Então agora nós vamos fazer mais uma situação problema. Olha só essa situação que está aparecendo aí. O quádruplo da idade da mãe de Lucas é 144. Qual a idade da mãe de Lucas? E aí, será que o Lucas vai descobrir qual é a idade da mãe dele?
que significa essa palavra quádruplo? É isso que você precisa pensar neste problema. O que será que significa quádruplo? Vamos pensar juntos. Então, o quádruplo de um número é este número multiplicado por 4. Então, o que significa o quádruplo da idade? Significa que eu multipliquei a idade da mãe por 4. Então, é um certo número multiplicado por 4. Eu sei que número é esse? Não, mas eu sei que o quádruplo da idade da mãe de Lucas é 144. Então, olha só, eu escrevi isso usando uma linguagem matemática, usando só números. A idade da mãe de Lucas, que é algo que eu não sei, multiplicado por 4. Por que multiplicado por 4? Porque é o quádruplo, por isso que é multiplicado por 4, tá? Eu sei que a idade da mãe do Lucas vezes 4 é igual a 144. E aí, qual é a idade da mãe do Lucas? Eu preciso saber que número que está aqui. Que número que multiplico 4 para dar 144? Como é que eu posso descobrir esse número? Eu descubro esse número aprendendo uma coisa sobre a divisão. Eu preciso que você aprenda que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Olha só que legal. Então, eu preciso descobrir a idade da mãe de Lucas, que eu não sei, só que eu sei que essa idade multiplicado por 4 é 144. E aí, como que eu descubro o número que deve ficar aqui dentro deste quadradinho? Bom, quando você tiver uma multiplicação que você não sabe um dos fatores, então, essa multiplicação aqui, ela tem dois fatores, o 4 e esse número que eu não conheço. Então, sempre que você tem uma multiplicação que você não conhece um dos números, mas você sabe o resultado dela, o que você faz? Olha que interessante. Você pega o resultado dela, tá vendo o resultado da multiplicação? Você pega o resultado dela e divide por quem? Divide pelo fator da multiplicação que você já conhece, que é o 4. E aí o resultado dessa divisão vai ser esse número que era para estar aqui. Ah, você não acredita nisso? Eu vou mostrar para você que isso é verdade agora. Então, olha só, repetindo, eu tenho uma multiplicação e eu não sei um dos fatores, mas sei o resultado dela. O que eu faço? Eu pego o resultado dessa multiplicação e divido por um dos fatores para descobrir qual é o outro fator. Vamos fazer isso para eu mostrar para você que é verdade que a multiplicação é a operação inversa da divisão? Então vamos lá. Então, no problema da mãe do Lucas, eu vou fazer agora 144 dividido por 4. Resolvendo essa conta, eu lembro para você mais uma vez que a gente sempre começa a divisão dividindo o algarismo que vale mais do número. Observe o número 144. Ele tem uma centena, 4 dezenas e 4 unidades. Quem é maior no 144? A centena, a dezena ou a unidade? Sabemos que é a centena. Uma centena vale mais que uma dezena e mais que 4 unidades. Então eu preciso começar a minha divisão pelo 1 centena. Só que o 1, eu consigo dividir 1 por 4? Não, porque o 1 ele é menor que o 4. Eu só consigo dividir quando o algarismo for maior ou igual que o divisor. Então o 1 precisa ficar mais forte, ele precisa ficar maior. Eu deixo ele maior juntando ele com o número que está ao seu lado. Quem está ao lado do 1 é o 4. Então 1 junto com o 4 vai ficar 14. Agora eu preciso tentar encontrar o 14 na tabuada do 4. Por que na tabuada do 4? Porque o 4 é o divisor, então é a tabuada de quem está dividindo que eu vou olhar. Será que tem o 14 na tabuada do 4? Vamos olhar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Bom, não tem o 14 na tabuada do 4. Então a gente tem que escolher o número menor e mais próximo. Nesse caso, o número menor e mais próximo é o 4 vezes 3, que é 12.
Então, o que significa isso? Se eu tentar dividir 14 em 4 grupinhos, eu não vou conseguir. Mas se eu pegar 12 partes do 14, se eu pegar 12 unidades do 14 e tentar dividir em 4 partes, aí eu vou conseguir. Então, eu vou conseguir dividir 12 por 4 e vai dar 3 como resultado. Então, 3 vai aqui e depois o resultado dessa multiplicação vai aqui embaixo do 14, para mostrar que eu tentei dividir o 14 por 4, não consegui, só consegui dividir 12, então sobraram ainda 2 partes do 14 para serem divididas. Bom, eu lembro você mais uma vez que este 3 está aqui, porque ele é o número que multiplicou o divisor. E depois que eu resolvo a divisão, eu preciso colocar o número, a parte do número que eu consegui dividir embaixo do dividendo e subtrair dele. Então, 14 menos 12 vai sobrar 2. Sobrou 2. Terminou a conta? Não terminou, porque olha aqui em cima. Nós ainda temos 4 unidades para serem divididas. Então, agora, eu quero que você perceba que o 2 lá embaixo ele era menor do que o 4, então eu não podia dividir ele sozinho. Então eu vou precisar abaixar o 4 unidade para que ele se junte ao 2 e fique maior do que o 4. Então, agora sim, 24 eu consigo dividir por 4, porque 24 é maior que o 4. Eu só posso dividir se o número que está no dividendo for maior ou igual ao divisor. Então, olhando na tabuada do 4, eu percebo que o 24 está na tabuada do 4. Ele é 4 vezes 6. E aí agora eu pego esse 6 do 4 vezes 6 e coloco aqui no quociente, ao lado do número que já estava ali. Eu tenho que tomar esse cuidado. E o que eu consegui dividir do 24, eu vou colocar aqui para dizer que eu consegui dividir sim, então eu vou subtrair ele do número que eu estava dividindo. 24 menos 24 é 0. Então agora sim, 0 é o resto da minha divisão, não tem mais ninguém lá em cima no dividendo para ser dividido. Então eu descubro que 36 é a idade da mãe de Lucas, então não há mais nada para ser dividido, pois todos os algarismos do dividendo foram divididos e o resto é 0. E aí agora então a gente descobre que a mãe do Lucas ela tem 36 anos, então o número que era para estar aqui é o 36. Não acredita em mim? Então vamos fazer essa multiplicação, vamos lá, não tem problema. A matemática é exata. A gente pode comprovar tudo que o professor fala fazendo as contas. 4 vezes 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 fica o 4, sobe o 2. 4 vezes 3, 4, 8, 12. 12 mais 2, 4. Então, 36 vezes 4 realmente é 144. E aí a gente já viu na divisão que 144 dividido por 4 também é 36. Então você viu como você pode fazer para descobrir uma questão, a resposta de um problema onde você tem uma multiplicação, onde um dos fatores é desconhecido. É só você pegar o resultado dessa multiplicação e dividir pelo outro fator, que aí você descobre o fator desconhecido. Longa essa aula. Você achou difícil de entender? Faça o seguinte, tente voltar ao vídeo, tente assistir mais uma vez a minha explicação. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender, e se ainda assim você não entender, não desista, porque nós estamos juntos e eu posso esclarecer a sua dúvida com outros exemplos, te explicando com mais calma se for necessário. Combinado? Boa atividade para vocês, até a próxima aula de matemática.